Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de Física com vocês. Estamos aí na nossa unidade 2, certo? Do nosso primeiro ano do curso de Física, ok, pessoal? Bom, vocês começaram a falar sobre vetores, não é? Com o professor Décio. Então, nós vimos que as grandezas, elas podem ser caracterizadas de forma vetorial. Ou seja, além do valor numérico e da unidade, nós também precisamos o quê? Da orientação dela no espaço, que seria a direção e o sentido. Então, a gente tem a representação do vetor, tem aquela setinha que representa o vetor, certo? Nós temos a extensão do vetor, que é o seu tamanho, e a extremidade, ela vai apontar o sentido, e a gente também pode fazer associações de vetores, tá bom? Então, vamos começar. Então, jovens, na nossa aula de hoje, olha só, nós vamos ver aí, ó, a parte 2 de vetores, tá certo? Nós vamos aprender, quando você faz a associação de mais de um vetor, a gente pode resultar em um vetor grandão. Como assim, professora? Se você pega mais de um vetor e você associa, você pode fazer uma soma de vetores. E essa soma, ela vai resultar em um novo valor, certo? E para isso a gente precisa entender e aplicar algumas regrinhas, tá? Sendo elas a regra do paralelogramo, resultante de vários vetores, tá certo? Vetor velocidade, aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Então, a partir do momento que você fala em aceleração, você coloca centrípeta e tangencial. Isso implica o que, jovens? Isso implica que você está tratando a aceleração como uma grandeza vetorial, tá certo? Então, além do módulo, que é o valor dela em metros por segundo ao quadrado, você também terá uma direção e um sentido específico para esse tipo de aceleração, tá certo? Então, olha só, vamos aqui continuar. Vamos falar, pessoal, da regra do paralelogramo. Quem já ouviu essa palavra? Ah, eu já ouvi lá em matemática, professora. Certo, né? É uma regra matemática, você pode aplicar, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, imagine que você tem mais de um vetor, tá bom? Pode ser um vetor de dois vetores de aceleração, por exemplo, ou dois vetores de velocidade, ou, por exemplo, dois vetores que você não quer colocar nenhuma grandeza. Pode ser A e B, por exemplo, tá bom? Então, imagina aí, olha só, que você tem dois vetores em direções qualquer, tá? Como assim, professor, direção qualquer? Pode ser um na horizontal, um na vertical, um na diagonal, que são o quê? Direções, tá? Outra coisa também, jovens, é que o ângulo que é formado entre uma grandeza e outra grandeza, ou o ângulo que é formado entre um vetor e outro, é a respeito da direção desse vetor, tá bom? Então, quando você fala que algo está a 60 graus em relação a outra coisa, seria em questão de direcionamento, tá bom? Então, o ângulo, ele também fala a respeito da direção, fechado? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Toda vez que você for trabalhar com ângulos de grandezas aí vetoriais, não esqueça que o ângulo, ele está caracterizando a direção, tá bom? Belezinha? Olha só, vamos continuar aqui. Atenção, pessoal! Quando tu tem dois vetores aí, ó, que fazem o ângulo entre si diferente de 90 graus, não é possível utilizar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Tu tem que o vetor resultante ao quadrado é igual à soma dos outros vetores ao quadrado também. Então, por exemplo, tu pode falar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, como a gente vê lá na matemática, certo? Mas isso só serve quando você tem dois vetores que formam um ângulozinho, olha só, por exemplo, de 90 graus. Tá certo? Diferente de 90 graus, eu não consigo aplicar a regra de Pitágoras, tá bom? Ou o teorema de Pitágoras. Eu vou ter que aplicar outra regra, tá? Pessoal, vocês vão ver que essa outra regra, ela vai ser o teorema de Pitágoras, mais uma parcela que eu tenho que considerar, porque esse ângulo tá diferente, beleza? Então, não vou conseguir aplicar. Mas as operações podem ser feitas através da regra aí do paralelogramo que nós vamos entender daqui a pouco, tá bom? Pessoal, olha só, agora eu convido vocês para assistir junto comigo um tutorial de solução de soma de vetores, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Olá, galerinha! Estamos aqui para mais um experimento de física e o assunto hoje é soma de vetores. E como fazer isso, professor? Nós temos aqui vários vetores e vocês viram que para somar 2 vetores temos uma regra. E quando são mais de 2 vetores? Aqui temos vários vetores. A característica do vetor é qual? Origem e extremidade, que dá o sentido ao vetor, que podemos ter vetores de tamanhos diferentes, né, professora Lúcia? Também com orientações diferentes, né? Isso, direção e sentido. Vocês vão poder observar que vamos ter aqui vetores na horizontal, na vertical, sentido para a direita, para a esquerda, subindo e descendo. Então, nós vamos fazer o quê? Sair de um ponto de partida, nós vamos sair. Para somar, temos que ter o quê? Origem e extremidade. Para começar a somar, teremos que pegar a extremidade do primeiro com a origem do segundo vetor e assim sucessivamente. Isso, importante ressaltar aqui como o professor falou, a gente tem vetores de módulos, né? Ou seja, tamanhos diferentes e orientações também, direção e sentido também diferente. Vamos experimentar? Vamos ver no que dá? Então aqui a gente tem o nosso ponto de partida, né? Então vamos colocando os vetores na sequência, né? Da seguinte forma: origem, extremidade. Aí a gente vai juntando aqui, ó, origem, extremidade. Origem, extremidade, origem, extremidade. E assim a gente vai caminhando aqui, montando a nossa sequência. Origem, extremidade e o nosso último vetor aqui, origem, extremidade. Pronto. Esse aqui é o nosso ponto de chegada. Então temos o ponto de partida e o ponto de chegada. Será que se montarmos de uma sequência diferente, será que vamos chegar no mesmo ponto, professor Lúcio? Vamos tentar, né? Vamos experimentar? Vamos lá. Vamos tirar os vetores na sequência que foi colocado. Tirando todos para a gente agora fazer uma outra sequência. Independente dos vetores, como eles vão se comportar, o objetivo é a gente partir daqui e chegar no mesmo ponto. Aqui, vamos lá. Vamos começar com diferente. Começar com o segundo? Pode ser. Colocar aqui. Agora pegar o terceiro. Depois pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro agora. Sempre fazendo origem, extremidade, né? Pode ocorrer uma pequena diferença devido a que nós não estamos com nenhum instrumento de precisão aqui, mas vamos tentar chegar no mesmo ponto. Origem, extremidade, origem e extremidade. Chegamos no mesmo ponto. Isso Saímos mesmo. E chegamos no... O ponto de partida foi esse, o ponto de chegada foi esse. A trajetória foi diferente, os vetores em posições diferentes, né? Sendo os mesmos. Sendo os mesmos, observando sempre o mesmo sentido e chegou no outro lugar. Legal, né? Então, como foi visto, a gente fez o experimento e você também pode testar no seu caderno aí na escola ou em casa com régua, né? E aí você vai ver que sempre vai dar certo, né, professor? Exatamente. O ponto de partida e o ponto de chegada sempre vai ser o mesmo, independente da ordem que vocês adotarem da sequência de vetores. Então, conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Bacana, né, pessoal? O tutorial aí que nós vimos, né? Bom, pegando esse tutorial, vamos continuar aqui, tá? Então vamos falar aí da regra do paralelogramo, tá? Essa regra que tem esse nome aí um pouco engraçado. Bom, você já sabe então que ela vai ser utilizada quando você não pode utilizar o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras você utiliza o quê? Quando tem 90 graus, belezinha? Quando não tem 90 graus, você vai utilizar essa regrinha do paralelogramo que nós vamos entender. Então, dados aqui os vetores abaixo, vamos determinar o vetor soma resultante pelo método do paralelogramo. Eu vou colocar aqui, ó, 2 vetores, A e o vetor B, tá certo? Como vocês podem observar, olha, a direção de A é diagonal e a direção de B é o quê? Horizontal. Então, imagina que você queira somar esses 2 vetores. Eu vou simplesmente pegar o valor de A mais o valor de B, numericamente vou sair somando? Não, eu tenho que observar a direção que é formada entre o vetor A e o vetor B. Ou seja, qual é a direção de relação desses 2 vetores? Pessoal, como eu falei para vocês, sabe qual vai ser a direção? Vai ser justamente o ângulo formado entre 2 vetores. Se eu falo que é 60 graus, então a direção entre A e B aqui, a direção de A em relação a B ou de B em relação a é de 60 graus.
tá certo? Então, a direção nesse caso, quando você faz a união, é justamente o quê? O ângulo que é formado entre os vetores. Se esse ângulo é diferente de 90, você vai aplicar a regra aí do paralelogramo. Então, imagine que eu quero somar A com B, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, vamos continuar. Primeiro passo, o que você faz para formar a figura bem bonitinha? Você vai colocar a origem dos dois vetores no mesmo ponto, ou seja, origem com origem, vai ficar assim, ó. Primeiro a gente tem aqui o vetor A que vai aparecer, certo? Aí depois o que você vai fazer? Você vai colocar o B, tá aí, ó, no mesmo ponto, origem com origem, tá certo? Vocês viram aí o que aconteceu? Ok? Você fez a união, tá bom? Segunda regrinha, pessoal, você tá vendo a direção dos dois? Agora imagine que a gente vai fazer traços que são essas linhas imaginárias, tá? Como assim, professora, essas linhas imaginárias? Eu vou pegar o A e vou projetar uma linha imaginária na mesma direção, bem na pontinha do B. E a mesma coisa eu vou fazer com B. Eu vou projetar uma linha imaginária bem na pontinha do A. Ó, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá aqui, a gente tem, certo? Olha só, pessoal, como é que fica, ó. Tá vendo? Eu peguei linhas tracejadas do B lá no início do A e do A lá no início do B, como vocês podem observar aqui na figura, tá vendo, ó? Ó, tá bem? Tá bem no início? Quando você faz isso, tu tem o encontro dessas linhas tracejadas. Logo, o teu vetor soma, ele vai sair da origem das origens e vai até a extremidade aqui, tá bom? Esse vai ser o teu vetor final, ou seja, por que é vetor resultante? Porque ele resulta da soma de mais vetores, tá certo? Então tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Ok? Tá aí, fizemos a união, né, gente? E aqui, ó, a gente uniu os pontos, ok? Pra gente unir esses pontos aí, a gente vai ter o resultante, ó, vou colocar para vocês. Olha só, tá aí aparecendo na tela. Ou seja, a soma de A com B, você vai substituir por esse vermelho que está aparecendo na tela, belezinha? Ok? Bom, a gente pode ver que eles estão em direções diferentes, certo? Na diagonal, na horizontal. Não está formando 90 graus, logo, eu não vou somente somar esses números, eu vou aplicar a regrinha do paralelogramo, beleza? Ok? Então aqui só para a gente mostrar como é que fica a figura, tá, pessoal? A regra a gente vai aplicar nos exemplos, ok? Os valores, tá? Então olha só, resultante de vários vetores. Por enquanto a gente vai ficar com o desenho, belezinha? Agora a gente vai fazer o desenho para resultante de vários vetores. No exemplo anterior, nós usamos dois, certo? Então eu peguei a origem do primeiro com a origem do segundo, certo? Só fiz a união. Aí eu peguei o quê? A linha imaginária, que são aqueles tracinhos do segundo lá no início do primeiro e do primeiro lá no início do segundo. Aí puxei lá da origem, o resultante fui até a ponta. Não foi isso? Pronto, o desenho tá feito. E quando eu tenho vários vetores, como é que eu faço? Vamos aprender, olha só. Na forma gráfica, pessoal, que é a parte gráfica, certo? Que a gente tem que aprender, o que nós temos aqui? Olha só, a regra é simples, cada vetor a ser somado é colocado de maneira que o final de um coincida com o início do próximo. Isso é quando você tem o quê? Mais de 2. É como se você tivesse um quebra-cabeça e você tem que encaixar as peças. Ou imagine que você tem, por exemplo, várias setinhas. Tu tem 5 setas e tu quer formar um círculo. Como é que você faz? Vamos lá. Eu tenho 5 setas, eu quero resultar em um círculo ou algo parecido com um círculo. Como é que você faz? Ah, professora, eu vou começar com 1. A origem da segunda eu vou colocar na primeira. A origem da terceira eu vou colocar na segunda e eu vou tentar formar um círculo. Não é assim, pessoal, que a gente faz? Os vetores, a figura é a mesma coisa, tá certo? Se tu tem vários vetores, tu vai pegar a origem do segundo, colocar no final do primeiro, a origem do terceiro e colocar no final do segundo, a origem do quarto e colocar no final do terceiro. Aí você tem que obedecer a direção do vetor. Aí tu vai ter o quê? Uma figura que você vai formar, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá bom? E o vetor resultante, então, será obtido unindo o início do primeiro com o final do último. Belezinha, pessoal? Fechado?
ok? Então vamos ver aqui, ó, nosso vetorzinho resultante. Imagine que eu tenho aqui uma velocidade que é dada por V1, tá certo? Imagine aqui, deixa eu ver o que nós temos mais aqui, ó. Imagine que eu tenho V2, tá vendo? Eu já coloquei aqui, ó, como a gente pode observar, eu já coloquei, certo? Agora imagine que tu tem uma terceira velocidade que foi dada aí, olha só. Tá vendo, pessoal, o que está acontecendo? Imagine que essas setas estavam espalhadas. A gente só está fazendo o quê? A união delas, respeitando a direção da figura original, tá certo? Então, olha aí, continuando, ó, V4. Pronto, parou aí. Tá, professora, eu respeitei as direções, eu só fiz a união. Como é que eu faço o resultante? O resultante é como a gente fez no primeiro caso. Eu vou pegar a origem do primeiro e vou colocar lá na extremidade do segundo e esse vai ser o seu vetor resultante dos vetores que estão na figura, tá certo? Então esses vetores eles estavam dessa forma, só que eles estavam espalhados, eles só foram unidos e formaram essa figurinha aqui bonitinha. Para o resultante eu pego a origem aqui, pá, e coloco lá na extremidade. Pronto, pessoal, esse vermelho ele vai ser um valor do vetor resultante desses vetores que estão aqui. Belezinha? Fechado? Ok? Aprendemos aí duas coisinhas novas, né, de como fazendo a resultante de vetores, tá? Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, o que tem de diferente aqui de quando a gente faz uma soma normal? Alguém consegue identificar? O que nós temos de diferente? É que aqui, tá vendo essas setinhas que estão aqui em cima? Isso indica que eu estou somando vetores. A representação geral da soma de vetores é feita dessa forma, ou seja, é o vetor mais o outro vetor. Ou seja, quando você fala no geralzão que tu tá somando vetor, você tem que mostrar que é um vetor. É por isso que vai essa setinha aqui em cima, ok? Professores, se eu tirar a setinha, se você tirar a setinha, você apenas está somando o quê? Números. Logo, tu tem que prestar atenção na direção, logo você vai ter que aplicar o quê? As regrinhas. Isso aqui, pessoal, é no geral, todo vetor, a soma de todo vetor. Ah, professora, mas se for subtrair, se for dividir, ó, se liga, a soma significa o quê, pessoal? Um resultante, não que você vai sair somando os números, entendeu? Aqui não significa que eu vou sair somando os números, não. Aqui significa o quê? A representação matemática de resultante de vetores. A gente não fez o desenho? Tem a representação matemática, que é o quê? É justamente aqui o valor, certo? Ó, tá vendo? Só as letrinhas, ok? Essa é a representação, tá bom? A partir do momento que eu vou aplicar uma regra, aí eu coloco somente os valores, beleza? Isso aqui é a representação geral matemática da soma de vetores. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Ok? Bom, ó, vamos lá, continuando aqui, ó. Falamos aí da soma de vetores, certo? Vamos aqui, vetor resultante, então, ó. Eu vou pegar mais um vetor, que é o vetor V1. Vou colocar no 2, ó. Vou colocar aqui no 3, bonitinho. Vou colocar aqui no 4, tá certo? Pronto, formei. Como é que eu faço o resultante mesmo? Professora, eu vou pegar a origem do primeiro na extremidade do segundo. Fechado. Vamos lá, então, colocar aqui, ó. Esse é o resultante. Como é feito, pessoal, a representação matemática da soma de vetores? É você somar todo mundo e colocar a setinha em cima, certo? Aí eu tô falando da representação geral matemática da soma de vetores. Olha aí, tá certo? A partir do momento que eu vou usar só os números, tá bom? Aí eu tenho que observar o ângulo e a regra que eu vou aplicar. Essa aqui é o quê? A fórmula geral da resultante de vetores, que significa que você vai agregar, significa que você vai fazer uma somatória, tá? Agora, se você pegar os números, se você vai somar número, subtrair número ou dividir número, já é outra história, vai depender da figura. Essa aqui é a regra geral. Belezinha? Ok? Isso aqui indica toda vez que você vê a grandeza com uma setinha em cima, significa que você está fazendo uma resultante de vetores. Belezinha? Fechado? Ok? Bom, olha isso aqui, ó. Qual a direção do vetor velocidade e aceleração quando o carro está fazendo uma curva? Pessoal, quem já viu alguma corrida de carro, alguma coisa do tipo? Aí você vê
Uma figura isso daqui. Ou quem já andou, né, gente, de moto ou de carro e você passou numa curva ali com uma certa velocidade. Você já viu aquela sensação que parece que você vai sair, né? Parece que se eu tivesse solta, assim, parece que ia sair, não é, pessoal? É a mesma coisa se abrisse a porta da pessoa aqui, a pessoa tá aqui no carro, se abrisse a porta na curva, o que ia acontecer com ela? Né? Era capaz de tchau. Já ouviram a expressão saindo pela tangente? Eita, eu saí pela tangente dessa situação. Ou seja, eu estava numa trajetória e eu saí tangente à trajetória. Então, quando você tem aqui, ó, um carro fazendo uma curva, tu pode ter o quê? Tanto alguma coisa que parece que puxa para fora, mas a pessoa, o carro não vai para fora. Então tem alguma coisa que puxa onde, gente? Para o centro, tá certo? Ou seja, parece que eu tenho uma aceleração que me empurra para fora e uma aceleração que me puxa para dentro, certo? E como é para fora ou para dentro, eu tenho que diferenciar o quê? As direções, e é aí que nós vamos trabalhar com as acelerações o quê? Centrípeta e tangencial, tá certo? Então aqui, ó, a velocidade instantânea, a gente vai só colocar aqui, é representada em cada ponto da trajetória curva, ou seja, cada ponto da curva ele tá fazendo com uma certa velocidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá aí, ok? Essas setinhas, pessoal, vocês estão vendo o jeito dela? O que elas estão indicando? Elas estão indicando a direção tangencial. Sabia que tangencial, quando você fala tangencial, é uma direção? É uma direção. Ou seja, se você falar que o carro está, né, o vetor velocidade está do carro em direção tangencial, quer dizer que ele está tangente à curva, tá certo? A trajetória curvilínea. Quando ele está tangencial, é uma direção, significa que você pode fazer esses tipos de desenho aqui, tá? Olha só, vou colocar os outros para vocês aqui, olha aí, ó. Belezinha? Então tá aí, a velocidade é representada por cada ponto, como nós já falamos, por um vetor tangente a ela, tá certo? E aqui, olha só, tangente à curva, né? Que é isso? Será que, né, é alguma coisa, não sei o que é? Pessoal, então tangente à curva é o que tange ou que toca, né, em apenas um ponto dessa curva, tá? Então a curva tá aqui. Se tu pegar só um pontinho, tu tem esse vetor tangente. Outro pontinho é tangente, tá certo? Entendido isso? Ok? E lembre-se de uma coisinha, olha só, um vetor ele varia o quê? Varia, vamos lá comigo, qualquer um dos seus elementos, tá bom? Então o vetor varia quando varia em qualquer dos seus elementos, lendo aqui de maneira correta. Então se você variar o módulo, que é o tamanho do vetor, tá tendo uma variação desse vetor. Você pode variar a direção, você pode variar o quê? O sentido. Então, jovens, olha só, desse modo, se um móvel descreve uma curva, mesmo que o módulo da velocidade seja constante, sua velocidade vetorial já está o quê? Variando. Então, olha só, vou ler de novo aqui com vocês, ó. Se o móvel descreve uma curva, mesmo que o módulo da sua velocidade seja constante, sua velocidade vetorial já está variando, tá? Pois em cada ponto da curva da velocidade vetorial tem uma direção. Ó, se nós formos ver aqui, ó, deixa eu voltar com vocês aqui rapidinho. A figura anterior, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui na outra, certo? Que eu tô passando aqui com o dispositivo, ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui é a curva, belezinha? Imagine que essa velocidade aí, vocês estão vendo que essas setinhas laranjas estão do mesmo tamanho? Estamos, professora. Isso indica o quê? Que o valor numérico da velocidade é constante. O valor numérico, tá bom? Então aqui, se ele tá a 60 km por hora, ou melhor, não, muito alto, né, para uma curva. Se ele tá aí a 30 km por hora, é 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30... Fechou? Até o final, ok? É constante. Mas, pessoal, você tá vendo o que está acontecendo com essa seta? Ah, professora, a direção dessa seta, ela está mudando, certo? Ou seja, o valor numérico se mantém constante, mas a direção muda dessa velocidade, tá? Então, tu já tem uma mudança em uma das características desse vetor, tá certo? Belezinha? Então, nós temos, ó, isso daí, que é essa leitura aqui que nós acabamos de fazer. Beleza, pessoal? Então,
Vamos falar também da aceleração centrípeta, ó. A palavra aceleração refere-se o quê? Quando é que tu tem aceleração? Quando há mudança de velocidade, tá bom? Lá no movimento uniformemente variado, nós aprendemos que ao mudar o valor da velocidade, como consequência a gente tem uma aceleração, tá? E aqui o que acontece? Aqui, pessoal, acontece o seguinte: professora, se o valor da velocidade é constante, por que eu tenho aceleração? O que nós vimos pelo desenho? O valor pode ser constante, mas aquelas setinhas, gente, elas mudam, certo? Vocês viram que as setinhas mudam de direção? Como as setinhas mudam de direção, eu estou mudando uma das características do vetor, logo eu vou ter um tipo de aceleração. Entendido isso? Fechado? Então basta mudar apenas uma característica para a gente ter a aceleração, beleza? Então a palavra aceleração refere-se à ação de acelerar, ou seja, o fator de aumentar ou diminuir a velocidade. Por isso é importante, pessoal, distinguir o seguinte, ó, velocidade mostra a mudança de posição de um corpo com o tempo, certo? Belezinha? A aceleração, ela vem mostrar o que para nós? Ela vem mostrar, indica de que forma que muda essa velocidade, tá certo? Então, ela indica de que forma muda, se ela muda de forma uniformemente variada, se é somente variada, se ela é o quê? Em curva, tá certo? Então, olha só, muitos são os fatores que podem fazer com que isso ocorra. O excesso de velocidade, a má conservação da pista, pneus gastos, chuva e etc. Qualquer coisa pode contribuir para a mudança da velocidade, tá certo? Belezinha? E sempre que um corpo se movimenta em uma trajetória não retilínea, como nós vimos pelos desenhos, aquelas em forma de curva, tá certo? Age sobre ele uma força cujo efeito é alterar a sua direção. Pessoal, porque imagine, se a pessoa entra numa curva e não vira o volante, o que acontece? A professora, ela sai, vai direto, não é isso, pessoal? Mas só virar o volante significa que isso vai ocorrer? Aí na física a gente tem uns fenômenos, certo? Que quando você vira aqui para mudar a sua direção, tu tem uma força que te puxa para dentro, da mesma maneira que você tem uma força que te empurra para fora. Mas aí a gente tem o equilíbrio dessas forças que a gente vai aprender lá em dinâmica, tá? Mas aí o que acontece? Quando tu muda a tua direção nessa trajetória curvilínea, tu já está entrando em ação a nossa aceleração centrípeta, belezinha? Ok? Então, tu tem que alterar para que se ocorra, né, gente? A curva, tá certo? Então, olha lá a pessoa, né? Ó, aqui outro desenhozinho, tá bom? E como eu falei, essa força é chamada de força centrípeta, né? Centrípeta vem de centro, trípeta vem de puxar para o centro, não é, pessoal? Então, centrípeta, olha só, significa literalmente o que se dirige para o centro, tá? Se tu tem uma força que te dirige para o centro, você tem uma aceleração, tá bom? Porque você tem mudança na sua direção, ok? O que eu falei para vocês? Mudou um fator do vetor, a gente muda esse vetor também, ok? Então tá aí pra gente representar, ó, tá vendo? Essa setinha verde é a nossa representação aqui, ó, da nossa aceleração centrípeta, que tá na mesma direção da força centrípeta, ok? E aqui, ó, só pra gente entender, tá vendo, ó? O vetor velocidade, o que está acontecendo? O valor numérico dele, vocês podem ver que é igual, ou seja, ele é do mesmo tamanho, mas conforme você seleciona pontos aqui da trajetória, tá vendo, gente, que tá mudando de direção, ó? Bem aqui ele está numa direção, aqui ele está numa direção, certo? Aqui ele já voltou para a mesma direção do que aqui, mas no sentido oposto. Aqui ele já voltou para a mesma direção do que do outro lado, mas no sentido oposto. Vocês estão vendo que eu tenho uma variação na direção, certo? E o que provoca isso é a nossa aceleração centrípeta, beleza? E lembrando que a aceleração centrífuga, de fuga para fora, tá? Fica na mesma direção dessa velocidade, belezinha? E a força centrípeta fica na mesma direção da aceleração centrípeta, que é dirigir-se para o centro, ok? Então tá aí a nossa aceleração centrípeta. E como é que eu calculo essa aceleração centrípeta? Você vai precisar da velocidade, que é aquela velocidade que nós vimos lá no desenho, e dividir pelo raio da trajetória. Então, pegou a velocidade, elevou ao quadrado, você dividiu pelo raio da trajetória,
Pronto, você achou a sua aceleração centrípeta, belezinha? V é o valor da velocidade escalar e R é o raio de curvatura da trajetória. Pessoal, importante, nos movimentos retilíneos, tá? A aceleração centrípeta é nula. Por quê, gente? Porque o móvel não muda de direção, certo? Então, tu não tem mudança de direção, tu tem mudança de sentido. Mas a direção, olha só, ela vai ser a mesma. Eu posso ir daqui para cá ou daqui para cá. Eu estou mudando o sentido, mas eu não estou mudando a direção. Se eu não tenho mudança de direção, eu não tenho aceleração centrípeta. Quanto é que a aceleração centrípeta surge? Geralmente em movimentos curvilíneos, onde eu tenho mudança da direção que nós representamos no desenho. Belezinha? Fechado? Direção da aceleração centrípeta. A direção da aceleração centrípeta é considerada normal em relação à tangente à trajetória, ou seja, ela é perpendicular à velocidade. Vocês viram no desenho, tá? O desenho, ele estava o quê, pessoal? Aqui, ó. A aceleração centrípeta estava para o centro, o valor de velocidade estava na tangente. Então, se você vê aqueles pontos, está formando o quê? 90 graus, tá certo? Então, a aceleração centrípeta em relação à velocidade escalar, certo? Forma 90 graus, belezinha? Então, tá aqui, ó, o símbolozinho para representar 90 graus. E eu falei dela também para vocês que a aceleração tangencial, a centrípeta, ela o quê? Ela está ligada à força que move para o centro, né, pessoal? Que dirige para o centro, ok? Aí eu falei para vocês da aceleração centrífuga, certo? A aceleração centrífuga é a mesma aceleração tangencial, que é aquela aceleração que está na mesma direção do nosso vetor velocidade, que é aquele vetor tangencial à curva, belezinha? Então você já deve ter escutado, olha só, alguém relatado que um carro se envolveu em um acidente e saiu pela tangente à curva, tá certo? Então, se ele saiu pela tangente à curva, pessoal, isso indica o quê? Que em vez de fazer a curva, ó, ele foi direto, tá certo? Então se envolveu num acidente aí. E a aceleração tangencial, que você chama, a outra você chama de AC, certo? Aqui tu chama de AT, que é a aceleração tangencial, é o componente da aceleração vetorial na direção do vetor velocidade e indica o quê? A variação do módulo deste, tá? Ou seja, olha só, pessoal, ele tá o quê? Componente junto, como eu falei para vocês, a velocidade vetorial, tá? E ele indica a variação na direção, belezinha? Fechado? E possui o módulo, olha só, igualzinho da aceleração escalar, que é você pegar a variação de velocidade pela variação de tempo, belezinha? Enquanto na centrípeta tu usa o raio, aqui tu usa a mesma fórmula que a gente usou da aceleração, tá? Observação, gente, que nós podemos fazer aqui, ó. Se liga, ó, tá aqui uma bolinha, por exemplo, ela tá no plano bem bonitinho aqui. E o vetor velocidade dela tá nessa direção e nesse sentido, ok? Bom, quando o móvel está executando um movimento retilíneo, a gente pode observar até pela figura, não é? A aceleração tangente é igual ao valor da aceleração normal, certo? Porque eu estou numa trajetória retilínea. Então, na trajetória retilínea, a aceleração centrípeta é zero, porque eu não tenho nada puxando isso para o centro, certo? Não tenho uma trajetória em forma de curva. Aqui, a aceleração tangencial é igual àquela escalar, que é da fórmula anterior que nós mostramos, belezinha? Ou seja, a aceleração tangencial não é nula. No movimento retilíneo, aqui é nula, é a aceleração centrípeta. Beleza? Fechado? E aqui, pessoal, trata-se da grandeza que vincula a variação da rapidez no determinado intervalo de tempo. Ou seja, enquanto a aceleração centrípeta ela está ali por causa da variação na direção, a aceleração tangencial, por estar ligada à aceleração escalar, que mede a rapidez com que algo varia durante o tempo, certo? Então, a nossa aceleração aqui, ó, vincula a variação da rapidez no determinado intervalo de tempo. Ó, por exemplo,
No caso de um automóvel, a aceleração tangencial depende da forma como o condutor pisa no acelerador ou no freio. Concordam, pessoal? Perfeito, né? Então, por que isso? Porque a aceleração tangencial está ligada à aceleração escalar. A aceleração centrípeta está ligada o quê? A questão da trajetória, dirigir-se para o centro, beleza? Assim sendo, a aceleração tangencial é aquela que aumenta ou diminui a velocidade a qual o veículo se desloca. Ok? E aqui só para a gente ver, ó, vou colocar para vocês de novo, ó. Tá vendo a aceleração tangencial? A aceleração centrípeta está onde? Dirigida para o centro. A tangencial está ligada aonde? Na mesma direção, como eu falei para vocês, do vetor velocidade, que ele é tangencial à trajetória, tá bom? E vocês podem ver que da mesma maneira que com o vetor velocidade, o vetor aceleração centrípeta com aceleração tangencial forma quanto? 90 graus, como a gente pode observar pela figura, tá certo? E a aceleração tangencial diferencia-se da aceleração normal. De que forma, pessoal? A aceleração normal é aquela que reflete a variação e mudança produzida na direção da velocidade num determinado intervalo de tempo, ok? Retomando aí o exemplo do carro que nós falamos anteriormente, tá? A aceleração normal ocorre, gente, quando o condutor decide o quê? Variar ou virar o volante, no caso, né? E mudar a direção do veículo. Belezinha? Por isso, jovens, constata-se o quê? Que uma aceleração pode ter diferentes direções, no caso, né? E nós vimos isso pelo desenho. Ela pode estar no mesmo sentido em que a velocidade. Naquele desenho anterior que nós vimos estava em direções, em sentidos diferentes, né, pessoal? A gente podia ver que uma setinha verde estava para um sentido e a outra estava para o outro sentido, mas estavam na mesma direção, tá? Então, a aceleração ela pode ter diferentes direções, pode estar no mesmo sentido que a velocidade. Isso acontece quando o automóvel está em movimento acelerado, tá, pessoal? Aí fica no mesmo sentido, ok? Pode estar em sentido contrário, que a gente viu lá na figura aquelas setinhas verdes, né, da velocidade e da aceleração tangencial. E naquele caso vai ocorrer quando o móvel está o quê? Em movimento retardado ou desacelerado, tá certo? Ou seja, está diminuindo a velocidade, belezinha? Pessoal, e aqui, ó, qual a direção do vetor velocidade? Vamos lá de novo para a pergunta. E a aceleração quando o carro está fazendo uma curva? Agora sim a gente pode colocar o desenho, olha só. Então tá ali, ó, nosso vetor, certo? Ó, aqui a gente vai ver que é o vetor velocidade, certo? Passando mais um pouquinho aqui, ó, o vetor amarelinho ele vai representar o quê? A aceleração tangencial, que está na mesma direção do vetor velocidade. Nesse caso, como está no mesmo sentido, o movimento acelerado, tá bom? Agora, pessoal, para o centro, você vai ver aqui, ó, que a gente está puxando um vetorzinho roxo, e esse por centro vai ser que aceleração centrípeta, belezinha? Então, aí a gente conseguiu caracterizar a nossa aceleração centrípeta. Então aqui vamos de novo, olha só, tá aí o carro fazendo uma curva. Pessoal, aqui nessa situação, imagine, a pessoa está fazendo uma curva, ela pode aumentar um pouquinho a velocidade nessa curva, né? Mas ela também pode dar uma diminuída, não pode? Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo, ó, ele está entrando numa trajetória curvilínea, então ele virou o volante dele, beleza? E tá entrando aí nessa trajetória curvilínea. Bom, o que vai acontecer? Ó, eu já tive mudança o quê, gente? Na direção do vetor velocidade. Então tá aqui a trajetória, certo? Tá aqui a trajetória bonitinha. Vamos lá pro quadro para riscar um pouquinho com vocês? Então tá ali, ó, só pra gente, pessoal, ver aqui novamente, ó. Então tá aqui a nossa, deixa eu pegar a canetinha, a nossa trajetória curvilínea, ó, tá certo? Ó, ela tá vindo aqui, ok? Deixa eu fazer de outra cor, peraí. Pra gente poder entender. Então, o que tá sendo envolvido aqui? Tá sendo envolvido tanto um valor numérico, quanto, pessoal, vetorial, tá certo? Então aqui, ó, a gente representa os vetores. De que forma? Sempre para o centro, como você pode observar, tu vai ter aceleração centrípeta. Gente, sempre para o centro, certo? Porque junto com essa aceleração está ligada uma força chamada de força centrípeta, beleza?
E para você calcular o valor dessa aceleração centrípeta, eu apenas vou precisar da velocidade ao quadrado dividido pelo raio dessa trajetória aqui, ok? Você já acha essa aceleração centrípeta que vai ser sempre, tá bom? Inclinada para o centro, ok? Bom, se você pegar qualquer pontinho da trajetória aqui, qualquer ponto, o que vai acontecer? O teu vetor velocidade, ele sempre vai ser o quê? Tangencial, tá certo? Ó, esse aqui até tangencial. Então aqui, pessoal, por mais, por exemplo, que essa velocidade que eu vou substituir aqui seja constante, ela está variando em direção. Você tá vendo como é que eu caracterizo essa direção? A direção é sempre tangencial a cada ponto da curva. Pronto, isso é caracterizar, gente, direção. Então, qual é a direção do vetor velocidade numa trajetória curvilínea? Vai ser sempre tangencial a cada ponto da curva. Como a aceleração tangencial, certo? Que é a aceleração centrífuga está ligado ao vetor velocidade, pois parece que ele quer realizar uma fuga, né, gente? É por isso que é centrífuga, ok? Ela vai estar na mesma direção do vetor velocidade. Se ela estiver no sentido oposto, é movimento desacelerado, ou seja, eu estou diminuindo, tá? Entrando nessa curva aqui. Se está dando uma aumentada, movimento acelerado, tá certo? Ou seja, eu estou dando uma aumentadinha aqui na velocidade, tá bom? Entendido isso? Belezinha, pessoal? Então aí, lembrando que essa aceleração, ela também pode ser encontrada pela variação da velocidade com o tempo, tá? Essa nossa tangencial aqui, ok? Então vai depender da situação, mas você sabendo, pessoal, a direção e o sentido de cada uma, já é bastante caminho andado, tá? Então é só você lembrar, centrípeta vem de centro, centrífuga vem de fuga. Então uma é para o centro e a outra é para fora, que é tangencial aos pontos da curva. Fechado? E aqui depois, pessoal, a gente vai ver, tá? Mais exemplos e tudo mais, tá bom? Mas aqui substitui o valor da velocidade, dividir pelo raio, pronto. Lembrando, a unidade da aceleração no SI é metros por segundo que ao quadrado. Belezinha? Só pra gente não esquecer isso daí. Beleza, pessoal? Fechado? Bom, olha aí, entendemos mais, né, sobre vetores, aplicamos em grandezas físicas, ok? E depois eu volto com vocês, tá bom? Até mais!